Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te saúdo nesta manhã abençoada que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje, quero te convidar para algo extraordinário. Despertar completamente envolvido pela presença consoladora de Deus através do Salmo 16. Este salmo poderoso não é apenas uma coleção de versículos antigos, é uma declaração profética sobre como viver cada amanhecer debaixo da proteção e da paz que só o Altíssimo pode oferecer. Quando abres os teus olhos pela manhã, antes que as preocupações invadam a tua mente, existe um momento sagrado onde podes escolher em quem confiar hoje. O Salmo 16 nos ensina que fazer de Deus o nosso refúgio não é apenas uma decisão religiosa, é a escolha mais sábia que alguém pode fazer para enfrentar qualquer desafio. Se hoje acordas com o coração inquieto, se sentes que precisas de uma âncora firme em meio às tempestades da vida, se buscas aquela paz que excede todo o entendimento humano, então esta mensagem foi preparada exatamente para ti. Eu te convido a permanecer comigo até o final desta oração transformadora, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de mudar completamente a atmosfera do teu dia. Escreve nos comentários: Deus é meu refúgio, e une-te a esta comunidade de fé que cada manhã decide colocar toda a sua confiança no Senhor. Prepara o teu coração para sentir como a presença real de Deus enche cada espaço vazio da tua alma neste amanhecer glorioso. O Salmo 16 começa com uma declaração poderosa de confiança: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Estas palavras carregam uma verdade profunda que precisa moldar cada manhã da nossa vida. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava num momento de tranquilidade absoluta, mas sim reconhecendo que somente em Deus encontraria verdadeira segurança. Fazer do Senhor o nosso refúgio significa entender que nenhuma fortaleza humana, nenhuma conta bancária, nenhuma posição social pode nos proteger como a presença de Deus protege. Ao acordar e declarar, Tu és o meu refúgio, estamos estabelecendo uma cobertura espiritual sobre todo o nosso dia. Esta confissão matinal não é fraqueza, é a maior demonstração de sabedoria que existe. Muitos tentam enfrentar o dia confiando apenas nas próprias forças e terminam exaustos antes do meio-dia. Mas quando começamos reconhecendo nossa dependência de Deus, algo sobrenatural acontece. A força divina se aperfeiçoa na nossa fraqueza humana. O versículo 5 deste salmo declara: O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Isto significa que Deus mesmo é o nosso maior tesouro, não as coisas que Ele nos dá, mas a sua própria presença em nossas vidas. A paz que o Salmo 16 oferece não é a ausência de problemas, mas sim a certeza inabalável de que Deus está no controle de tudo. Quando o versículo 8 afirma: Tenho sempre o Senhor diante de mim, está nos ensinando um segredo transformador para cada manhã. Manter Deus sempre no nosso campo de visão espiritual. Se começamos o dia olhando primeiro para os nossos problemas, eles parecerão gigantes impossíveis de vencer. Mas se começamos contemplando a grandeza de Deus, os problemas diminuem até o seu tamanho real. Esta mudança de foco não acontece automaticamente. É uma disciplina espiritual que precisamos cultivar conscientemente cada amanhecer. O resultado desta prática é descrito no versículo seguinte: Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Repara que a alegria verdadeira não vem das circunstâncias favoráveis, mas sim da presença constante de Deus na nossa vida. Há pessoas que têm tudo materialmente, mas vivem vazias, enquanto outros que enfrentam grandes dificuldades transbordam de alegria inexplicável. A diferença está em quem escolheram como o seu refúgio. Quando fazemos de Deus a nossa porção,
Ele preenche todos os espaços vazios do nosso ser com a sua paz. O final do Salmo 16 nos apresenta uma das promessas mais formosas de toda a Escritura. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Esta é a garantia que Deus nos oferece para cada novo dia. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias atuais, na presença de Deus existe alegria completa esperando por nós. Começar amanhã buscando esta presença é como abrir as cortinas e deixar o sol entrar completamente num quarto escuro. Muitos vivem em escuridão emocional, simplesmente porque não abriram as cortinas da sua alma para a luz da presença divina. O versículo 11 também menciona delícias perpetuamente, mostrando que Deus não apenas tem bênçãos para nós, Ele é a própria fonte inesgotável de tudo que é bom. Quando oramos pela manhã baseados neste salmo, estamos nos posicionando para receber não apenas provisão material, mas a plenitude de tudo que Deus tem preparado. Esta é a diferença entre simplesmente existir e verdadeiramente viver. Experimentar a presença de Deus transforma dias comuns em experiências extraordinárias de fé, amor e esperança renovada constantemente. Vamos orar. Pai amado, neste amanhecer que Tu nos presenteaste, vimos diante da Tua presença com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua proteção estamos vulneráveis, que sem a Tua paz vivemos atormentados. Declaramos nesta manhã, assim como Davi declarou no Salmo 16, que Tu és o nosso refúgio seguro. Não confiamos em forças humanas, não depositamos nossa esperança em coisas passageiras, não buscamos segurança em sistemas falíveis. Nossa confiança está inteiramente colocada em Ti, Senhor. Pedimos que neste dia que se inicia, a Tua presença nos envolva completamente como um manto protetor. Que não demos um único passo sem sentir que estás conosco. Que não tomemos nenhuma decisão sem buscar a Tua direção. Que cada palavra que sair da nossa boca seja temperada pela Tua sabedoria. Senhor, há tantas vozes competindo pela nossa atenção neste mundo barulhento, mas escolhemos ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Fala aos nossos corações neste momento. Pai Celestial, Tu conheces cada pessoa que está orando conosco neste instante. Conheces os seus nomes, as suas lutas, os seus medos secretos, as suas dores escondidas. Ninguém está aqui por acaso. Cada um foi guiado pela Tua mão amorosa até este momento de encontro contigo. Senhor, pedimos que derrames a Tua paz sobrenatural sobre cada coração angustiado. Há quem acordou hoje com ansiedade, oprimindo o peito, com preocupações roubando o sono, com incertezas paralisando a fé. Mas Tu prometes no Salmo 16 que na Tua presença há plenitude de alegria. Então, reivindicamos esta promessa agora mesmo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, sabemos que a paz que o mundo oferece é superficial e temporária, mas a paz que Tu dás permanece mesmo em meio às tempestades mais violentas. Concede-nos esta paz, que vem de saber que estamos seguros nas Tuas mãos. Senhor Deus, assim como o salmista declarou, tenho sempre o Senhor diante de mim. Ajuda-nos a manter esta perspectiva durante todo este dia. Que em cada tarefa que realizarmos, lembremos que Tu estás presente, que em cada conversa que tivermos, sintamos a Tua companhia. Que em cada desafio que enfrentarmos, recordemos que não estamos sozinhos. Pai, é tão fácil nos distrairmos com as urgências e esquecermos das prioridades eternas. É tão simples deixar que o barulho do mundo abafe a Tua voz suave. Mas pedimos que neste dia seja diferente.
que a cada hora lembremos de te buscar, que estabeleçamos momentos ao longo do dia para pausar e reconhecer tua presença. Senhor, ensina-nos a praticar a presença contínua de Deus, onde cada respiração se torna uma oração, cada pensamento se volta para ti, cada ação reflete a tua glória. Queremos viver conscientes de que estamos sempre diante de ti. Pai amado, pedimos proteção especial sobre cada pessoa que está orando neste momento. Coloca ao redor de cada um de nós um cerco de anjos poderosos que nos guardem de todo mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere hoje. Que nenhum plano do inimigo tenha sucesso nas nossas vidas. Que nenhuma palavra de maldição nos atinja. Senhor, sabemos que vivemos num mundo caído onde existem perigos reais, mas Tu prometes ser o nosso escudo e protetor. Então clamamos por esta proteção divina sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre tudo que nos pertence. Guarda os nossos passos para que não tropeçamos. Dirige os nossos caminhos para que não nos percamos. Ilumina as nossas decisões para que não erremos. Pai, há tantas armadilhas preparadas pelo adversário, tantas tentações esperando para nos fazer cair, tantos desvios tentando nos afastar do teu caminho. Mas, com a tua proteção sobre nós, nenhum mal nos alcançará. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Senhor, pedimos que a tua presença manifesta encha cada ambiente onde pisarmos hoje. Que quando entrarmos em algum lugar, a atmosfera espiritual mude porque levamos conosco a presença do Deus vivo. Que sejamos portadores da tua luz em lugares de trevas, da tua esperança em situações desesperadoras, do teu amor onde há frieza e indiferença. Pai, não queremos apenas receber bênçãos, queremos ser canais de bênção para outros. Usa-nos como instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver desespero, que levemos esperança. Senhor, que a nossa presença traga consolo aos aflitos, ânimo aos desanimados, força aos fracos. Que as pessoas ao nosso redor sintam algo diferente em nós. Algo que não podem explicar com palavras humanas, mas que reconhecem como sendo a presença real de Deus. Que sejamos sal e luz neste mundo que tanto precisa conhecer o teu amor. Pai Celestial, vimos diante de Ti com as nossas necessidades materiais também. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, as responsabilidades financeiras que pesam sobre os nossos ombros, as necessidades básicas que precisam ser supridas. Senhor, Tu prometes ser a porção da nossa herança e confiamos que isso inclui provisão para todas as áreas da nossa vida. Pedimos que abras as janelas do céu e derrames bênçãos financeiras sobre cada pessoa que está orando. Que haja aumento de renda, novas oportunidades de trabalho, promoções inesperadas, contratos assinados, negócios prosperados. Senhor, sabemos que não devemos nos preocupar com o amanhã, pois cada dia tem a sua própria dificuldade. Mas também sabemos que é sábio planejar e trabalhar diligentemente. Então pedimos sabedoria para administrar bem os recursos que nos confias. Que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, prudentes nos gastos. Ensina-nos a diferença entre necessidade e ganância, entre provisão e acumulação egoísta. Senhor Deus, pedimos saúde e vigor físico para enfrentarmos este dia. Toca cada corpo que está enfermo neste momento. Há pessoas orando que sentem dores crônicas, que lutam contra doenças graves, que aguardam resultados de exames com ansiedade. Pai, Tu és o Deus que cura. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que sara. Então estendemos as nossas mãos em fé e pedimos cura completa.
que tumores desapareçam, que células doentes sejam restauradas, que órgãos que não funcionam bem sejam renovados. Senhor, cremos no teu poder sobrenatural que pode fazer o impossível acontecer. Mas também reconhecemos que às vezes a cura vem através de tratamentos médicos e pedimos sabedoria para os profissionais de saúde que cuidam de nós. Guia as mãos dos médicos, direciona os diagnósticos, faz que os medicamentos tenham efeito máximo. E mesmo quando a cura física não vem imediatamente, concede cura emocional e espiritual. Que experimentemos a tua paz mesmo na enfermidade. Pai amado, intercedemos pelas nossas famílias neste momento. Cobre com a tua presença cada lar representado nesta oração. Que haja paz entre marido e esposa, harmonia entre pais e filhos, união entre irmãos. Senhor, sabemos que o inimigo ataca principalmente a família, porque ela é a base da sociedade e da igreja. Mas declaramos que as nossas famílias pertencem a Ti e estão debaixo da Tua proteção. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas antigas, traz cura e perdão. Onde há comunicação quebrada, restaura o diálogo amoroso. Pai, pedimos especialmente pelos casamentos que estão em crise. Há cônjuges pensando em desistir. Há relacionamentos à beira do colapso, há lares onde o amor esfriou. Senhor, reacende a chama do amor. Lembra cada casal dos votos que fizeram, da aliança que estabeleceram diante de Ti, da força para perseverarem, sabedoria para resolverem conflitos, humildade para pedirem perdão. Restaura os casamentos que parecem impossíveis de salvar. Senhor, pedimos proteção especial sobre os nossos filhos neste dia. Guarda-os no caminho para a escola, protege-os de influências negativas, livra-os de todo perigo. Pai, sabemos que este mundo oferece tantas tentações para a juventude, tantos caminhos errados que parecem atrativos, tantas vozes enganosas competindo pela atenção deles. Mas pedimos que coloques um cerco de proteção ao redor de cada criança e jovem. Que anjos acampem ao redor deles, guardando todos os seus caminhos. Senhor, dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho em que devem andar. Que sejamos exemplos vivos da fé que professamos. Que as nossas palavras e ações sejam coerentes. Pai, salva os filhos que ainda não te conhecem, toca os corações rebeldes, quebra as resistências, remove as vendas espirituais. Que cada filho retorne à casa do Pai, que nenhum se perca eternamente. Reivindicamos a promessa de que se educarmos a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Pai Celestial, pedimos por sabedoria e discernimento para as decisões que precisamos tomar hoje. Há escolhas importantes esperando por nós, encruzilhadas onde precisamos decidir qual caminho seguir. Senhor, Tu prometes dar sabedoria generosamente a quem pede com fé. Então pedimos esta sabedoria agora, que não confiemos no nosso próprio entendimento, mas que em todos os nossos caminhos te reconheçamos, sabendo que tu endireitarás as nossas veredas. Pai, livra-nos de decisões impulsivas que trazem arrependimento posterior. Guarda-nos de escolhas baseadas apenas em emoções passageiras. Ensina-nos a buscar o teu conselho antes de agir, que tenhamos paciência para esperar a tua direção clara. Senhor, sabemos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os teus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Por isso, confiamos que a tua orientação sempre será melhor que a nossa própria sabedoria. Fala claramente aos nossos corações, através da tua palavra, através da oração, através de circunstâncias que confirmem a tua vontade. Senhor Deus, pedimos que derrames o teu Espírito Santo sobre nós neste dia de maneira poderosa, que sejamos cheios e revestidos de poder do alto.
Que o fruto do Espírito se manifeste abundantemente nas nossas vidas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, queremos viver no Espírito e andar no Espírito. Que cada palavra que falarmos seja inspirada por Ti. Que cada ação que realizarmos seja guiada pela Tua vontade. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Senhor, renova-nos interiormente dia após dia. Transforma-nos à imagem de Cristo cada vez mais. Quebra em nós tudo que não se parece com Jesus. Molda o nosso caráter segundo o caráter do Mestre. Pai, sabemos que a santificação é um processo contínuo, não um evento único. Então pedimos que continues tua obra transformadora em nós. Que hoje sejamos um pouco mais parecidos com Cristo do que éramos ontem. Pai amado, intercedemos pelos nossos locais de trabalho neste momento. Abençoa as nossas atividades profissionais, prospera o trabalho das nossas mãos. Que sejamos diligentes em tudo que fazemos, trabalhando como se fosse para Ti e não para homens. Senhor, dá-nos favor diante de chefes e colegas. Que sejamos reconhecidos pela nossa integridade, competência e caráter cristão. Pai, pedimos por aqueles que estão desempregados. Há pessoas orando neste momento que buscam trabalho há meses, que enviaram dezenas de currículos sem resposta, que se sentem desanimadas e desvalorizadas. Senhor, abre portas de emprego para cada um deles. Conecta-os com as oportunidades certas. Faz que sejam chamados para entrevistas e que impressionem os recrutadores. Que hoje seja o dia em que recebem a ligação que tanto esperam. Pai, também pedimos por aqueles que têm trabalho, mas enfrentam ambientes difíceis. Protege-os de chefes injustos, de colegas invejosos, de situações de assédio ou discriminação. Que sintam a Tua presença mesmo nos lugares mais hostis. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que falhamos, que erramos o alvo, que ficamos aquém da Tua glória. Há palavras que não deveríamos ter dito, ações que não deveríamos ter feito, pensamentos que não deveríamos ter alimentado. Pai, perdoa-nos por cada vez que escolhemos o nosso caminho ao invés do Teu. Perdoa-nos por momentos de incredulidade, de murmuração, de ingratidão. Senhor, purifica-nos de toda injustiça, lava-nos mais alvo que a neve, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Pai, também pedimos que nos ajudes a perdoar aqueles que nos ofenderam. Há mágoas guardadas no coração, ressentimentos alimentados, desejos de vingança. Senhor, sabemos que o perdão não é opcional para quem quer ser perdoado. Então escolhemos perdoar mesmo quando é difícil, mesmo quando a ferida ainda dói. Libera em nós a graça sobrenatural para perdoar como Tu nos perdoaste. Que não haja raiz de amargura crescendo no nosso coração. Pai Celestial, pedimos por libertação de tudo que nos prende e escraviza. Há vícios que precisam ser quebrados, hábitos destrutivos que precisam ser abandonados, padrões de pensamento negativos que precisam ser renovados. Senhor, onde o Teu Espírito está, ali há liberdade. Então invocamos esta liberdade sobre cada vida neste momento. Quebra as cadeias da dependência química, do alcoolismo, do tabagismo. Liberta dos vícios em pornografia, em jogos de azar, em compras compulsivas. Senhor, há pessoas escravizadas por comportamentos que sabem ser prejudiciais, mas não conseguem parar sozinhas. Manifesta o Teu poder libertador agora mesmo. Que correntes invisíveis se quebrem, que fortalezas espirituais sejam derrubadas, que cativos sejam libertos. Pai, sabemos que a libertação começa com o reconhecimento honesto do problema, da coragem para admitir as fraquezas e buscar ajuda. Que ninguém permaneça preso por vergonha ou orgulho. A verdade liberta, e Tu és a verdade.
Senhor Deus, pedimos pela Igreja de Cristo ao redor do mundo. Aviva a tua Igreja, Senhor, que haja um novo Pentecostes, um novo derramamento do teu Espírito. Que as igrejas que esfriaram sejam reacendidas com o fogo do primeiro amor. Que os crentes que se acomodaram sejam despertados para a urgência da missão. Pai, pedimos especialmente pelos pastores e líderes. Dá-lhes sabedoria para guiar o rebanho, coragem para pregar a verdade, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo, fortalece-os nos momentos de desânimo, unge-os com poder para o ministério. Senhor, pedimos também pelos missionários que estão em campos difíceis. Há servos teus, pregando o evangelho em lugares hostis, arriscando suas vidas por amor ao reino. Guarda-os, provê para eles, dá-lhes fruto pelo seu trabalho. Que vejam almas sendo salvas, vidas sendo transformadas, comunidades sendo impactadas. Pai, que a tua igreja seja sal e luz neste mundo que jaz nas trevas. Pai amado, intercedemos pela nossa nação neste momento. Pedimos que derrames a tua misericórdia sobre a nossa terra. Senhor, tu estabeleces reis e removes reis. Tu levantas autoridades e derrubas governantes. Então pedimos que coloques em posições de liderança pessoas segundo o teu coração. Dá sabedoria aos nossos governantes para tomarem decisões que beneficiem o povo. Que haja justiça na aplicação das leis, honestidade na administração pública, compaixão pelos mais vulneráveis. Pai, livra a nossa nação da corrupção que tem assolado tantas esferas do poder. Expõe as obras das trevas, traz à luz o que está escondido, faz justiça prevalecer. Senhor, pedimos também por paz nas nossas cidades. Há lugares onde a violência reina, onde famílias vivem com medo, onde crianças não podem brincar nas ruas. Manifesta o teu poder transformador nestes lugares. Que haja redução da criminalidade, que jovens sejam salvos do caminho do crime, que famílias sejam restauradas. Pai, que a nossa nação te conheça e te honre. Senhor, pedimos por aqueles que estão passando por tribulações neste momento. Há pessoas enfrentando perdas irreparáveis, lutos que parecem insuportáveis, dores que não encontram consolo humano. Pai, tu prometes estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os contritos de espírito. Então, manifesta esta promessa agora mesmo na vida de cada pessoa que chora. Enxuga as lágrimas, acalma a dor, traz paz ao coração angustiado. Senhor, sabemos que não podemos evitar todas as tempestades da vida, mas prometeste estar conosco em cada uma delas. Que sintamos a tua presença real nos momentos mais difíceis. Que ouçamos a tua voz dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Pai, transforma as nossas tribulações em testemunhos poderosos. Que o que o inimigo planejou para o mal, tu transformes em bem. Que das cinzas surja beleza, que do luto surja alegria, que da derrota surja vitória. Fortalece os que estão fracos, levanta os que caíram, reanima os que desistiram. Pai amado, continuamos diante de ti com corações abertos e espíritos sedentos. Pedimos agora especialmente por cura emocional profunda. Há feridas da alma que não se veem, mas que doem tanto quanto feridas físicas. Há traumas de infância que ainda afetam o presente, há rejeições que marcaram profundamente, há abusos que deixaram cicatrizes invisíveis. Senhor, tu és o único que pode curar estas feridas que nenhum médico consegue alcançar. Toca as memórias dolorosas com o teu bálsamo curador. Sara os corações partidos, restaura as almas feridas, liberta os cativos emocionais. Pai, há pessoas que carregam culpa por coisas que não foram sua responsabilidade. Há vítimas que se sentem culpadas, inocentes que se acusam. Senhor, liberta-os desta culpa irracional. Mostra-lhes a verdade que liberta.
que compreendam que não precisam carregar fardos que não lhes pertencem. Pai, também há aqueles que precisam enfrentar culpas reais, que cometeram erros graves e não conseguem se perdoar. Mostra-lhes o poder do arrependimento genuíno e do perdão completo que ofereces. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que lutam contra a depressão e a ansiedade. Estas enfermidades da alma têm afligido tantas pessoas nos dias de hoje. Há quem acorda sem vontade de viver, quem enfrenta pensamentos sombrios, quem perdeu a esperança. Pai, manifesta a tua luz nestas trevas. Que a tua presença traga alívio, que a tua paz acalme a mente atormentada, que a tua alegria seja a força deles. Senhor, sabemos que às vezes é necessário buscar ajuda profissional e pedimos que dirijas cada pessoa ao tratamento adequado. Dá sabedoria aos psicólogos e psiquiatras que cuidam da saúde mental. Que os medicamentos necessários tenham o efeito desejado sem efeitos colaterais prejudiciais. Mas, Pai, sabemos também que Tu podes fazer o que a medicina não consegue. Que haja curas sobrenaturais de depressão, que correntes de ansiedade sejam quebradas, que mentes atormentadas encontrem paz verdadeira. Declara sobre cada pessoa: não temais, porque eu estou convosco, não vos assusteis, porque eu sou o vosso Deus. Pai Celestial, pedimos por restauração de relacionamentos quebrados. Há amizades que terminaram por mal-entendidos, há familiares que não se falam há anos, há irmãos em Cristo afastados por ofensas. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Assim como nos reconciliaste contigo através de Cristo, capacita-nos a nos reconciliarmos uns com os outros. Quebra o orgulho que impede pedidos de perdão, remove a dureza de coração que recusa perdoar. Abre caminhos para conversas restauradoras. Pai, há relacionamentos que parecem impossíveis de serem restaurados humanamente, mas sabemos que para Ti nada é impossível. Que haja encontros divinos, que palavras certas sejam ditas no tempo certo, que corações endurecidos sejam amolecidos. Senhor, restaura especialmente os relacionamentos entre pais e filhos. Há filhos que se afastaram dos pais, há pais que magoaram os filhos. Traz cura a estas relações tão preciosas, que o amor familiar seja restaurado, que o respeito seja renovado, que a união seja restabelecida. Senhor, pedimos por provisão sobrenatural neste dia. Há necessidades urgentes que precisam ser supridas. Há contas vencidas causando angústia. Há geladeiras vazias em lares onde há crianças com fome. Há remédios caros que precisam ser comprados. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Manifesta esta provisão agora mesmo. Que recursos inesperados cheguem, que dívidas antigas sejam perdoadas, que ajuda venha de onde menos se espera. Senhor, move o coração de pessoas generosas para ajudarem quem está em necessidade. Que haja doações, que haja ofertas espontâneas, que haja solidariedade. Pai, também pedimos sabedoria financeira. Ensina-nos a administrar bem o que nos confias. Que não desperdicemos recursos em coisas desnecessárias, enquanto faltam as essenciais. Livra-nos da mentalidade de consumismo, da ganância por acumular. Ensina-nos a viver com simplicidade e contentamento. Mas, Senhor, também reconhecemos que desejas nos abençoar abundantemente. Que saibamos receber as Tuas bênçãos com gratidão e generosidade. Pai amado, intercedemos pelos idosos neste momento. Há pessoas de idade avançada que se sentem solitárias, esquecidas, inúteis. Senhor, mostra-lhes o quanto são valiosas, o quanto a sua experiência e sabedoria são preciosas. Que encontrem propósito mesmo nesta fase da vida. Pai, pedimos por saúde para os idosos. Que os seus últimos anos sejam vividos com dignidade e qualidade.
Protege-os de doenças degenerativas. Alivia as dores crônicas que muitos enfrentam. Dá-lhes lucidez mental. Senhor, pedimos também que sejam bem cuidados. Há idosos em lares de idosos que raramente recebem visitas. Há outros sendo maltratados por cuidadores. Pai, levanta pessoas compassivas para cuidarem bem deles. Toca o coração dos familiares para não abandonarem seus pais e avós. Que honremos os nossos idosos como tu ordenas. Pai, abençoa especialmente os avós que estão criando netos porque os pais falharam. Dá-lhes força física e emocional para esta tarefa. Que vejam os frutos do seu investimento nestas crianças. Pai Celestial, intercedemos pelos jovens neste momento. Eles enfrentam tantas pressões, tantas tentações, tantas escolhas difíceis. Senhor, guarda a juventude dos perigos deste mundo. Protege-os das drogas que destroem vidas, do álcool que escraviza, da promiscuidade que traz consequências dolorosas. Pai, que os jovens encontrem identidade e propósito em Ti, não nas coisas passageiras deste mundo. Que compreendam desde cedo que foram criados com um propósito eterno. Senhor, levanta uma geração de jovens apaixonados por Ti, que não se envergonhem do Evangelho, que sejam sal e luz nas escolas e universidades, que sejam diferentes, que nadem contra a corrente da cultura, que defendam valores bíblicos mesmo quando não é popular. Pai, dá sabedoria aos jovens nas escolhas de carreira, de relacionamentos, de estilo de vida. Que tomem decisões sábias, que honrem a Ti e beneficiem o seu futuro. Protege-os de relacionamentos destrutivos, de amizades que os afastem de Ti, de influências negativas. Senhor, pedimos por avivamento espiritual nas nossas vidas. Pai, não queremos uma fé morna, uma religiosidade sem poder, uma espiritualidade superficial. Queremos Te conhecer profundamente, experimentar a Tua presença intensamente, servir-Te apaixonadamente. Acende em nós o fogo do primeiro amor, que voltemos a nos maravilhar contigo como quando Te conhecemos pela primeira vez. Senhor, perdoa-nos por termos nos acostumado com as coisas espirituais. Perdoa-nos por lermos a Tua palavra sem reverência, por orarmos mecanicamente, por louvarmos sem adoração verdadeira. Desperta-nos deste sono espiritual, que tenhamos fome e sede de justiça, que busquemos a Tua face com todo o nosso coração. Pai, queremos mais de Ti. Não nos contentamos com migalhas quando prometeste um banquete. Não nos satisfazemos com gotas quando ofereces rios de água viva. Enche-nos do Teu Espírito Santo até transbordarmos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Pai amado, intercedemos pelos casais que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade. Há ventres fechados, esperando pelo milagre da vida. Há corações ansiando abraçar um bebê. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Fizeste Sara conceber na velhice, deste um filho a Ana após anos de esterilidade. Permitiste que Isabel gerasse João Batista quando já era idosa. Pai, faz o mesmo hoje. Abre ventres estéreis, permite concepções miraculosas, forma bebês saudáveis. Senhor, sabemos que cada filho é uma bênção Tua. Concede esta bênção aos que a desejam ardentemente. Consola os que já passaram por perdas gestacionais. Sara o coração de mulheres que sofreram abortos espontâneos. Renova a esperança dos que pensam que nunca serão pais. Pai, também abençoa os processos de adoção, que sejam rápidos, que sejam bem-sucedidos, que crianças encontrem lares amorosos e famílias sejam formadas. Que o amor paternal e maternal se manifeste independentemente de laços sanguíneos. Senhor Deus, pedimos por sabedoria para lidarmos com as tecnologias e redes sociais. Vivemos numa era digital que traz benefícios, mas também muitos perigos. Pai,
Ensina-nos a usar a tecnologia de forma saudável e produtiva, que não desperdicemos horas preciosas em coisas vazias, que não comparemos as nossas vidas com as vidas editadas que vemos nas redes sociais. Que não busquemos validação em curtidas e comentários. Senhor, protege especialmente as crianças e jovens dos perigos online. Há predadores virtuais, há conteúdos impróprios, há cyberbullying. Pai, dá discernimento aos pais para monitorarem o que os filhos acessam, que estabeleçam limites saudáveis. Senhor, também pedimos que usemos a tecnologia para o bem, que compartilhemos mensagens de fé, que encorajemos pessoas através das redes, que espalhemos o Evangelho digitalmente, que a internet seja uma ferramenta para o reino e não uma armadilha do inimigo. Livra-nos do vício em telas, da necessidade compulsiva de estar sempre conectados. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas. Há ataques do inimigo acontecendo, há opressões espirituais, há fortalezas que precisam ser derrubadas. Senhor, lembramos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nos revestimos de toda a armadura de Deus. Cingimos os nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, declaramos vitória sobre todo o poder das trevas. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Submetemo-nos a Deus e o inimigo tem que recuar. Senhor, quebra toda maldição, anula todo feitiço, desfaz toda obra de bruxaria. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja de todo o mal espiritual. Senhor, pedimos por aqueles que estão passando por processos judiciais. Há pessoas enfrentando injustiças, há inocentes sendo acusados falsamente, há direitos sendo violados. Pai, Tu és o justo juiz. Faz justiça prevalecer em cada tribunal. Que advogados sejam inspirados com as palavras certas, que juízes julguem com imparcialidade, que testemunhas falem a verdade. Senhor, onde há corrupção no sistema judicial, expõe e traz à luz. Não permitas que inocentes sejam condenados, nem que culpados escapem impunes. Pai, pedimos especialmente por aqueles que estão presos injustamente. Liberta-os como libertaste Pedro da prisão, como libertaste Paulo e Silas. Manifesta o teu poder em situações que parecem sem saída. Senhor, também pedimos por aqueles que estão presos justamente, que cometeram crimes e estão pagando por eles, que encontrem arrependimento genuíno, que conheçam a Cristo na prisão, que sejam transformados. Que quando saírem, tenham uma nova chance na vida e não voltem a delinquir. Pai amado, intercedemos pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente cuidando dos doentes. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham incansavelmente para salvar vidas. Senhor, fortalece-os fisicamente para suportarem jornadas exaustivas, protege-os de doenças contagiosas. Renova-os emocionalmente quando o peso da profissão se torna pesado demais. Pai, dá-lhes sabedoria sobrenatural nos diagnósticos, precisão nos tratamentos, compaixão no atendimento. Que vejam cada paciente não como um número, mas como uma pessoa amada por Ti. Senhor, abençoa financeiramente estes profissionais, que sejam valorizados e bem remunerados pelo trabalho essencial que fazem. Pai, pedimos também pelos pesquisadores que buscam curas para doenças ainda incuráveis.
Inspira-os com descobertas científicas, guia-os em direção a tratamentos eficazes, que haja avanços na medicina que beneficiem milhões de pessoas, que doenças que hoje parecem invencíveis sejam derrotadas pela ciência que tu permitiste que desenvolvêssemos. Senhor Deus, pedimos por aqueles que perderam o emprego recentemente. Há pessoas enfrentando incerteza financeira, preocupação com o futuro, sentimentos de inadequação. Pai, consola cada um deles. Mostra-lhes que o seu valor não está no trabalho que realizam, mas em serem filhos teus. Senhor, abre portas de emprego ainda melhores do que os que perderam. Que este tempo de transição seja breve. Que encontrem trabalho rapidamente, que sejam contratados para posições onde possam usar seus talentos plenamente. Pai, para alguns, esta pode ser uma oportunidade de mudança de carreira, de início de um negócio próprio, de realização de sonhos adiados. Dá-lhes coragem para aproveitar esta oportunidade. Provê os recursos necessários para sustentá-los durante a transição. Que não falte o essencial em suas casas, enquanto buscam recolocação. Senhor, também pedimos pelos empregadores. Dá-lhes sabedoria para contratarem as pessoas certas, para valorizarem bons funcionários, para criarem ambientes de trabalho saudáveis. Pai Celestial, intercedemos pelos que sofrem com vícios e dependências. Há pessoas escravizadas pelo álcool que destrói famílias e saúde. Há viciados em drogas que perderam tudo por causa da dependência química. Há pessoas presas em comportamentos compulsivos que não conseguem controlar. Senhor, manifesta o teu poder libertador agora mesmo. Quebra estas cadeias que prendem, destrói estas fortalezas que escravizam, que experimentem a liberdade verdadeira que só tu podes dar. Pai, sabemos que a libertação muitas vezes requer tratamento profissional. Dirige cada pessoa ao programa de recuperação adequado. Dá-lhes coragem para admitir o problema e buscar ajuda. Fortalece-os durante o processo difícil de desintoxicação e recuperação. Senhor, restaura o que o vício destruiu. Reconstrói famílias desfeitas, recupera empregos perdidos, renova a saúde deteriorada. Que vejam que vale a pena lutar pela sobriedade. Pai, levanta grupos de apoio fortes, onde pessoas em recuperação possam se ajudar mutuamente. Senhor, pedimos por proteção especial sobre os missionários e evangelistas que levam o teu nome a lugares perigosos. Há servos teus, pregando em países onde o cristianismo é proibido, arriscando prisão e morte por amor ao evangelho. Pai, guarda cada um deles. Que anjos acampem ao redor protegendo de todo perigo, que sejam invisíveis aos olhos dos perseguidores quando necessário, que tenham ousadia sobrenatural para proclamar a verdade sem medo. Senhor, provê para as necessidades dos missionários, que não lhes falte sustento, que tenham os recursos necessários para o trabalho. Levanta igrejas e pessoas para apoiá-los financeira e espiritualmente. Pai, que vejam fruto pelo seu trabalho, que almas sejam salvas, que igrejas sejam plantadas, que comunidades sejam transformadas, que saibam que o sacrifício vale a pena. Senhor, abençoa também as famílias dos missionários. Protege os cônjuges e filhos que compartilham do chamado. Que não sofram por causa da obra missionária. Pai amado, intercedemos pelos perseguidos por causa da fé. Há irmãos nossos sendo torturados, presos, mortos simplesmente por crerem em Jesus. Senhor, fortalece-os sobrenaturalmente. Que sintam a tua presença real, mesmo nas piores circunstâncias. Que tenham paz inexplicável em meio ao sofrimento. Pai, liberta os que estão presos injustamente por causa do Evangelho. Abre as portas das prisões, como fizeste com Pedro. Confunde os planos dos perseguidores. Protege as igrejas secretas que se reúnem escondidas. Que não sejam descobertas, que possam adorar em segurança. Senhor, pedimos também pelos perseguidores.
Toca o coração deles como tocaste o coração de Saulo de Tarso, que encontrem a Cristo e se tornem defensores da fé que tentavam destruir. Pai, que nunca tomemos por garantida a liberdade religiosa que temos. Que valorizemos o privilégio de adorar abertamente. Que usemos esta liberdade sabiamente enquanto a temos. Que sejamos solidários com os irmãos que não têm a mesma liberdade. Senhor Deus, continuamos esta jornada de oração com corações gratos pela tua paciência em nos ouvir. Obrigado por cada promessa que tens para nós, por cada palavra de consolo que falaste ao nosso espírito durante esta oração. Pai, sabemos que ainda há muito que queremos te dizer, muitas necessidades que precisam do teu toque. Então prosseguimos confiantes de que tu ouves e respondes, que a nossa fé seja fortalecida a cada palavra que declaramos, que a nossa esperança seja renovada a cada pedido que fazemos, que o nosso amor por ti cresça a cada momento que passamos na tua presença. Senhor, prepara os nossos corações para receber ainda mais das tuas bênçãos. Que estejamos abertos para tudo que queres fazer em nossas vidas neste dia. Que não limitemos o teu poder com a nossa incredulidade. Que esperemos grandes coisas de ti, porque serves a um grande Deus. Continuamos esta oração confiantes de que o melhor ainda está por vir. Em ti permanecemos, Senhor. Pai Celestial, prosseguimos diante de ti com corações ainda mais abertos e espíritos ainda mais sedentos da tua presença. Pedimos agora por restauração completa em todas as áreas das nossas vidas. Onde há quebra, traz restauração. Onde há ruína, traz reconstrução. Onde há morte, traz ressurreição. Senhor, tu és especialista em fazer coisas novas, em transformar desertos em jardins, em converter lamento em dança. Manifesta este poder restaurador agora mesmo sobre cada vida que está orando. Que nada permaneça destruído quando tu decides reconstruir. Pai, há sonhos que morreram e precisam ser ressuscitados. Há visões que se apagaram e precisam ser reacendidas. Há propósitos que foram abandonados e precisam ser retomados. Senhor, renova em nós a paixão pelo que tu plantaste em nossos corações. Que voltemos a sonhar os teus sonhos, a ver as tuas visões, a cumprir os teus propósitos. Não permitas que desistamos antes de vermos o cumprimento das tuas promessas. Que perseveremos até o fim, sabendo que a recompensa virá. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que enfrentam doenças crônicas que limitam suas vidas. Há pessoas convivendo com dor constante, com limitações físicas, com tratamentos intermináveis. Pai, sabemos que podes curar instantaneamente, mas também sabemos que às vezes escolhes manifestar tua graça sustentando na enfermidade. Então pedimos, se for tua vontade curar, que haja cura completa agora mesmo. Mas se for tua vontade sustentar, que a tua graça seja suficiente. Que experimentem força na fraqueza, que conheçam o teu poder aperfeiçoado na limitação. Senhor, que a enfermidade não os defina, que não percam a alegria por causa da dor, que continuem servindo a Ti dentro das possibilidades que têm. Pai, usa os testemunhos deles para inspirar outros, que vejam propósito mesmo no sofrimento, que suas vidas sejam demonstrações vivas de que é possível ter paz e alegria independentemente das circunstâncias externas. Fortalece-os dia após dia, com poder do Teu Espírito. Pai amado, pedimos por avivamento nas famílias, que os lares se tornem pequenas igrejas onde o Teu nome é honrado, que haja altares familiares onde pais ensinam os filhos sobre Ti, que a palavra de Deus seja lida e meditada em cada casa, que a oração seja uma prática diária, não apenas em momentos de crise. Senhor, restaura o sacerdócio do lar. Que os pais assumam a responsabilidade espiritual das famílias, que as mães sejam mulheres de oração,
que intercedem pelos filhos. Que os filhos vejam nos pais exemplos dignos de serem seguidos. Pai, quebra padrões geracionais negativos. Há famílias onde o divórcio se repete de geração em geração, onde o alcoolismo é transmitido de pais para filhos, onde a violência é um ciclo que não se quebra. Senhor, interrompe estes padrões agora. Que surjam novas gerações que escolhem caminhos diferentes, que estabelecem novos padrões saudáveis, que deixam legados positivos. Que as maldições geracionais sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, intercedemos pelos educadores que moldam mentes e caracteres. Professores que dedicam suas vidas a ensinar, que investem em alunos, mesmo quando não são valorizados. Pai, renova as forças deles. Há professores exaustos, desmotivados, pensando em desistir da profissão. Senhor, lembra-os do chamado que receberam, da importância do trabalho que fazem, que vejam cada aluno como uma semente de potencial infinito. Que tenham paciência com os difíceis, esperança com os desinteressados, amor com os problemáticos. Pai, dá-lhes criatividade para ensinar de formas que cativem a atenção, sabedoria para lidar com situações desafiadoras, autoridade para manter a disciplina com amor. Senhor, abençoa financeiramente os professores. Que sejam bem remunerados, que tenham condições dignas de trabalho, que recebam o reconhecimento que merecem. Pai, protege-os também. Há professores enfrentando violência nas escolas, ameaças de alunos e pais. Guarda cada um deles de todo o mal. Pai Celestial, pedimos por aqueles que cuidam de familiares doentes ou idosos. Há pessoas que dedicam suas vidas ao cuidado de outros, que abdicam de sonhos pessoais para servir. Senhor, abençoa cada cuidador. Dá-lhes força física para as tarefas pesadas, paciência para os momentos difíceis, amor que não se esgota. Pai, renova-os quando estiverem exaustos, que encontrem momentos de descanso e renovação. Levanta pessoas para ajudá-los, para dar-lhes folgas necessárias. Que não carreguem o peso sozinhos. Senhor, também abençoa financeiramente os cuidadores. Muitos abandonaram empregos para cuidar de familiares, enfrentam dificuldades financeiras por causa desta escolha. Provê para eles de formas inesperadas, que não lhes falte o necessário. Pai, quando chegar a hora da partida de quem cuidam, consola-os. Que saibam que fizeram tudo o que podiam, que honraram seus entes queridos, que não carreguem culpa nem remorso, que tenham paz, sabendo que cumpriram bem esta missão. Senhor Deus, intercedemos pelos que trabalham em profissões perigosas, policiais que arriscam suas vidas para manter a ordem, bombeiros que entram em situações de perigo para salvar outros, militares que defendem a nação. Pai, protege cada um deles, que voltem sãos e salvos para suas famílias ao final de cada jornada, que anjos os guardem em todos os seus caminhos. Senhor, dá-lhes sabedoria nas decisões que precisam tomar rapidamente, coragem para enfrentar o perigo, habilidade para executar suas funções com excelência. Pai, abençoa também as famílias deles. Há esposas que se preocupam cada vez que o marido sai para trabalhar, filhos que têm medo de perder os pais. Senhor, dá paz a estas famílias, que confiem em Ti para proteção. Pai, pedimos também que estes profissionais sejam íntegros, que policiais não se corrompam, que militares não abusem do poder, que bombeiros sirvam com dedicação, que sejam exemplos de honra e retidão. Pai amado, pedimos por aqueles que enfrentam solidão. Há pessoas que vivem sozinhas, que não têm família, que se sentem isoladas mesmo em meio a multidões. Senhor, Tu prometes ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Manifesta esta promessa na vida de cada pessoa solitária.
que sintam a tua companhia constante, que saibam que nunca estão verdadeiramente sozinhas, porque tu estás sempre presente. Pai, levanta comunidades acolhedoras que abracem os solitários, que igrejas sejam famílias espirituais para quem não tem família natural, que vizinhos se tornem amigos, que colegas se tornem companheiros. Senhor, toca o coração de pessoas para visitarem os idosos solitários, para incluírem os excluídos, para convidarem os isolados. Pai, também pedimos por aqueles que escolheram a solidão, que se afastaram das pessoas por mágoas ou decepções. Cura as feridas que os fizeram se isolar. Dá-lhes coragem para se abrirem novamente, para confiarem outra vez, para se relacionarem apesar dos riscos. Senhor, intercedemos pelos que lutam contra pensamentos suicidas. Há pessoas tão desesperadas que pensam que a morte é a única saída para o sofrimento. Pai, manifesta a tua presença real agora mesmo na vida de cada um deles. Que sintam o teu amor envolvendo-os, que ouçam a tua voz dizendo que são preciosos, que compreendam que têm valor infinito. Senhor, remove toda ideação suicida, quebra as mentiras do inimigo que sussurra que não há esperança. Mostra-lhes que há futuro, que há propósito, que há razões para viver. Pai, dirige cada pessoa em crise para buscar ajuda profissional urgente, que liguem para linhas de apoio, que procurem terapeutas, que se internem se necessário. Senhor, levanta pessoas atentas ao redor deles que percebam os sinais e intervenham a tempo. Que nenhuma vida seja perdida para o suicídio. Pai, também pedimos por aqueles que perderam entes queridos para o suicídio. Consola-os na dor insuportável. Liberta-os da culpa que muitas vezes sentem. Pai Celestial, pedimos por aqueles que enfrentam injustiças sociais. Há pessoas discriminadas por causa da cor da pele, da origem, da condição social. Senhor, tu criaste todos à tua imagem e semelhança. Todos têm igual valor diante de ti. Que esta verdade seja reconhecida e praticada. Pai, quebra estruturas de preconceito e discriminação. Muda corações endurecidos pelo racismo, pela xenofobia, pelo classismo. Que haja verdadeira igualdade de oportunidades. Senhor, levanta líderes que lutem por justiça social, que defendam os direitos dos oprimidos, que deem voz aos que não têm voz. Pai, pedimos também por aqueles que vivem em extrema pobreza. Há pessoas sem acesso à água potável, sem alimentação adequada, sem moradia digna. Senhor, move o coração de governantes para implementarem políticas que beneficiem os mais pobres. Levanta organizações que trabalhem efetivamente para erradicar a pobreza. Que haja distribuição mais justa de recursos. Pai, que a igreja seja a voz profética denunciando injustiças e trabalhando ativamente para transformar realidades. Senhor Deus, intercedemos pelos que trabalham na área de comunicação e mídia, jornalistas, repórteres, editores, todos que têm o poder de informar e influenciar massas. Pai, que sejam comprometidos com a verdade, que não distorçam fatos, que não espalhem notícias falsas. Que tenham integridade jornalística, que investiguem antes de publicar, que corrijam quando errarem. Senhor, protege-os também. Há jornalistas ameaçados por reportarem verdades inconvenientes. Há repórteres em zonas de conflito arriscando suas vidas. Guarda cada um deles. Pai, pedimos também pelos que produzem conteúdo nas redes sociais. Que usem suas plataformas para o bem, que espalhem mensagens positivas, que influenciem para o que é certo. Senhor, livra-os da busca obsessiva por fama e reconhecimento. Que produzam conteúdo de qualidade, que agreguem valor, que edifiquem em vez de destruir. Pai, que os cristãos ocupem espaços de influência na mídia, que sejam sal e luz nesta área tão importante. Pai amado, pedimos por aqueles que enfrentam transtornos alimentares. Há pessoas lutando contra a anorexia, bulimia, compulsão alimentar.
Senhor, cura a relação deles com a comida e com o próprio corpo. Quebra as mentiras sobre imagem corporal, sobre padrões irreais de beleza, que compreendam que o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser tratado com respeito, não com abuso. Pai, liberta-os da obsessão com peso e aparência, que encontrem identidade em serem filhos teus, não em medirem-se por padrões do mundo. Senhor, dirige cada pessoa ao tratamento adequado, que busquem ajuda de nutricionistas, psicólogos, médicos especializados, que aceitem que precisam de ajuda e se disponham a recebê-la. Pai, restaura a saúde física que foi comprometida pelos transtornos. Que órgãos danificados sejam curados, que metabolismos sejam normalizados, que peso saudável seja alcançado. Senhor, também pedimos pelas famílias. Dá-lhes sabedoria para apoiar sem pressionar, para ajudar sem julgar, para amar incondicionalmente. Senhor, intercedemos por aqueles que perderam a fé ou estão à beira de perdê-la. Há pessoas que um dia te conheceram, mas se afastaram, que acreditavam, mas agora duvidam. Pai, traz de volta os filhos pródigos, que sintam falta da casa do Pai, que se lembrem do amor que experimentaram. Senhor, remove as pedras de tropeço que os fizeram cair. Há quem se afastou por causa de decepções com líderes religiosos. Há quem perdeu a fé por causa de orações não respondidas como esperavam. Há quem se escandalizou com hipocrisia na igreja. Pai, mostra-lhes que Tu és maior que as falhas humanas, que a Tua fidelidade não depende da infidelidade de outros, que voltem a fixar os olhos em Ti e não nas pessoas imperfeitas. Senhor, usa pessoas certas para alcançá-los. Que alguém fale a palavra certa no momento certo, que um testemunho toque o coração endurecido, que um gesto de amor desarme as defesas. Pai, não permitas que nenhum dos teus se perca eternamente, que todos voltem para casa. Pai Celestial, pedimos por aqueles que enfrentam desastres naturais. Há pessoas perdendo suas casas em enchentes, em incêndios, em terremotos. Senhor, protege-os, que não haja perda de vidas, que todos encontrem abrigo seguro, que recebam ajuda necessária. Pai, levanta redes de solidariedade, que haja doações generosas, que voluntários se mobilizem, que governos ajam rapidamente. Senhor, consola os que perderam tudo. Dá-lhes força para recomeçar, esperança para reconstruir, que vejam que bens materiais podem ser repostos, mas vidas não. Pai, também pedimos por sabedoria para prevenir desastres, que haja planejamento urbano adequado, que áreas de risco sejam identificadas e evacuadas, que sistemas de alerta funcionem eficientemente. Senhor, pedimos também por aqueles que vivem em regiões propensas a desastres naturais, que tenham paz apesar da ameaça constante, que confiem na Tua proteção, que tomem precauções necessárias, mas não vivam em medo paralisante. Senhor Deus, intercedemos pelos artistas e criativos, músicos, pintores, escritores, atores, todos que usam talentos criativos. Pai, Tu és o Criador Supremo e nos fizeste a Tua imagem, dando-nos também capacidade criativa. Que usem estes dons para a Tua glória, que produzam arte que edifica, que inspira, que aponta para Ti. Senhor, protege-os das armadilhas da indústria do entretenimento. Há tanta pressão para comprometer valores, para fazer concessões morais em troca de sucesso. Pai, que permaneçam firmes nos princípios, que não vendam suas convicções. Senhor, abençoa financeiramente os artistas cristãos, que possam viver dignamente de seus talentos, que tenham oportunidades de apresentar seu trabalho, que sejam reconhecidos pela qualidade do que produzem. Pai, levanta uma nova geração de artistas que invade a indústria secular com mensagens do reino.
que ocupem espaços na música, no cinema, na literatura, que influenciem a cultura em vez de serem influenciados por ela. Pai amado, pedimos por aqueles que trabalham com animais e meio ambiente, veterinários, biólogos, ambientalistas, todos que cuidam da criação. Senhor, Tu criaste os animais e viste que era bom. Deste ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Pai, que levemos esta responsabilidade a sério. Que não destruamos o que criaste, que preservemos a biodiversidade, que protejamos espécies em extinção. Senhor, dá sabedoria aos cientistas que estudam o meio ambiente, que encontrem soluções para problemas ecológicos, que desenvolvam tecnologias sustentáveis, que ensinem práticas que preservam o planeta. Pai, muda o coração das pessoas para valorizarem a natureza, que paremos de poluir rios e oceanos, que reduzamos o desmatamento, que cuidemos melhor dos recursos naturais. Senhor, abençoa também os animais domésticos que nos fazem companhia. Que sejam bem tratados, que tenham saúde, que tragam alegria aos seus donos. Pai, ensina-nos a ser bons mordomos de tudo que nos confiaste, incluindo a criação. Senhor, intercedemos pelos refugiados e deslocados forçadamente. Há milhões de pessoas fugindo de guerras, de perseguições, de desastres. Pai, protege cada um deles nas jornadas perigosas que enfrentam. Que não sejam vítimas de traficantes, que não se percam no caminho, que cheguem a lugares seguros. Senhor, toca o coração de nações para receberem refugiados com compaixão, que haja políticas humanitárias, que fronteiras se abram para os que fogem de perigo real. Pai, levanta pessoas e organizações para ajudarem refugiados, que recebam abrigo, alimentação, assistência médica, apoio para recomeçarem. Senhor, consola os que perderam tudo. Há refugiados que deixaram para trás casas, empregos, pertences, às vezes até familiares. Pai, dá-lhes esperança de que podem reconstruir suas vidas, que encontrem paz nos novos lugares, que aprendam novos idiomas, que se adaptem a novas culturas. Senhor, que também nunca esqueçamos que fomos estrangeiros no Egito e que Tu ordenas que tratemos bem o estrangeiro. Pai Celestial, pedimos por aqueles que trabalham em pesquisa científica, cientistas dedicados a expandir o conhecimento humano, a encontrar soluções para problemas complexos. Senhor, Tu criaste as leis que governam o universo, Tu estabeleceste a ordem na criação. Que os cientistas descubram cada vez mais sobre as maravilhas que criaste. Pai, que a ciência seja usada para o bem da humanidade, não para a destruição. Que pesquisas sejam éticas, que respeitem a dignidade humana, que considerem implicações morais. Senhor, inspira cientistas com descobertas que beneficiem milhões, que encontrem curas para doenças, que desenvolvam tecnologias que melhorem vidas, que solucionem problemas que afligem a humanidade. Pai, também pedimos que cientistas reconheçam que há limites para o conhecimento humano, que há mistérios que apontam para um Criador, que a ciência os aproxime de Ti em vez de afastá-los. Senhor, que haja diálogo saudável entre fé e ciência, reconhecendo que ambas podem coexistir harmoniosamente quando bem compreendidas. Pai amado, chegamos ao final desta jornada de oração com corações gratos e espíritos renovados. Agradecemos por cada momento que passamos na Tua presença, por cada palavra de consolo que falaste ao nosso coração, por cada promessa que confirmaste ao nosso espírito. Senhor, obrigado por nunca nos abandonares, por estares sempre disponível quando clamamos, por te importares genuinamente com cada detalhe das nossas vidas. Que este dia seja vivido cheio de gratidão pela manhã que nos deste, cheio de alegria por sabermos que não estamos sozinhos, cheio de expectativa pelo que farás. Pai, que cada manhã seja um novo começo, onde escolhemos começar contigo em oração, onde fazemos de Ti o nosso primeiro pensamento,
onde colocamos tudo nas tuas mãos antes de sairmos. Que esta prática de orar, com base no Salmo 16, se torne um hábito diário que transforma completamente as nossas vidas. Senhor, caminhamos em Tua presença, sabendo que és o nosso refúgio seguro, a nossa porção, a nossa alegria completa. Oramos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e nos encorajemos mutuamente. Não te esqueças de te inscrever neste canal para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Cristo. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que a presença de Deus te envolva como um manto protetor. Que a paz de Cristo guarde o teu coração e a tua mente. Que o poder do Espírito Santo te capacite para viver este dia em vitória. Vai em paz, filho amado, filha amada, sabendo que o Senhor está contigo em cada passo do caminho. Amém e amém.